Bom, pessoal, muito boa noite. Obrigado aí por estarem assistindo o nosso programa. Hoje, domingo, 12 de julho, 18 horas, pontualmente, horário de Brasília. Estamos iniciando aí a nossa live do domingo. Eu sou o Giancarlo, do Conversa Mole. Para aqueles que não conhecem, eu só quero fazer um pequeno preâmbulo do que é o Conversa Mole. O Conversa Mole nasceu, na verdade, lá em 2009, porque existia, na época, como ainda existe, um blog, um canal no Facebook, um canal no YouTube, até no Instagram, do Conversa Fiada. Conversa Fiada, na época, eles eram muito presentes na política nacional, principalmente por apoiarem os governos do PT. E eu, inconformado com aquele negócio, aliás, é um canal que foi altamente financiado pelos governos do PT. Se vocês derem uma olhada aí, vocês vão ver o quanto esses caras ganharam de dinheiro na época e ainda continuam aí com uma verba, mas muito mais reduzida do que aquela que foi no passado, tá? E eu criei o Conversa Mole para ser um antagônico ao Conversa Fiada. Até procurei um nome parecido e nada melhor do que Conversa Mole para a gente bater as ideias do Conversa Fiada. E então aí criou-se e nasceu o canal Conversa Mole. Até 2018 a gente foi bastante atuantes, com muitos filmes, muitos vídeos aqui na internet. Aí nós demos uma pequena pausa e estamos retornando agora em 2020 com força total para a gente aí conversar um pouquinho sobre atualidades, política, sobre um pouco de cultura, um pouco de filosofia, um pouquinho de tudo, tá certo? As nossas lives, elas são aos domingos às 18 horas, que ao invés de você assistir Faustão, assiste aqui o Giancarlo, tá certo? Que vai ser muito mais culto para você, com certeza. E às quarta-feiras a gente tem um vídeo às 20 horas, curtinho, de 30 minutos, um live curto, com os principais temas polêmicos que ocorreram durante a semana, né? Tanto no Brasil quanto no planeta, tá bom? Então isso daí é um pequeno preâmbulo do Conversa Mole, que eu espero que vocês continuem nos acompanhando e nos prestigiando, o que me dá muito prazer. O tema de hoje é um tema mais político-filosófico. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o liberalismo. O liberalismo, ele nasceu no século XVI, mais ou menos naquela fase do XVII, né? Na fase do iluminismo. Teve muita base no iluminismo, naqueles filósofos das luzes, né? Lembram? Então, ele nasceu mais ou menos nessa época. É uma doutrina político-econômica, né? Que na sua essência, no seu âmago, né? Ela nasceu com a vontade de limitar o Estado àquela época. Estou falando aqui de 1600, finais dos anos 1600, começo dos anos 1700, né? Onde o Estado era muito forte, o Estado era muito dominador e autoritário, né? Então o liberalismo começou nessa fase tentando defender as liberdades individuais, as igualdades das pessoas perante as leis, né? Uma coisa muito importante à época que eles defendiam era a propriedade privada, né? E também eles defenderam e defendiam o livre comércio. Porque naquela época, durante essa época da nossa história, a maioria dos governos eram totalitários. As leis não eram iguais para todos, né? Você tinha os nobres, você tinha lá os condes, marqueses e não sei quem, que tinham privilégios muito diferentes
do povo como um modo, de um modo geral, né? Esse movimento foi criado pela burguesia. Agora, cuidado, entendam, burguesia dessa época, era burguesia, o que era burguesia? Eram pessoas com dinheiro, pessoas que tinham alto poder aquisitivo, mas não tinham voz dentro do governo, entendeu? Eles tinham o comércio, eles tinham um monte de coisas, mas quem dominava e tudo era o Estado, era principalmente as monarquias na Europa, onde nasceu o liberalismo, tá certo? E ele foi um contraponto ao conservadorismo dessa época, dessas monarquias, desses governos absolutistas que haviam no mundo inteiro praticamente, tá ok? Então, para que vocês tenham uma ideia, os burgueses, por quê? Porque eles eram os donos do dinheiro, eles que davam emprego, eles que geravam um monte de coisas, né? E eram, oprimidos por um Estado muito forte, tá ok? Então, o liberalismo, ele se baseou e se baseia até hoje em 3 pilares muito importantes, que é a liberdade, nós temos que dividir o liberalismo em 3 vertentes. O liberalismo político, o liberalismo econômico, né, e o liberalismo da corrente de pensamento, né? O liberalismo da corrente de pensamento, ele é, extremamente opositor ao conservadorismo, né? O liberalismo, essa corrente, né, do pensamento, né, ela se contrapõe em muitos pontos ao conservadorismo. Ela defende, né, a pessoa, defende a propriedade, ela defende as ideias individuais, né, a flexibilização das coisas, né, e principalmente, né, eles são normalmente muito abertos, muito mais favoráveis, né, à evolução, às novidades, à ciência, à tecnologia, diferentemente do conservadorismo. Vocês lembram lá atrás, no passado, que eu falei para vocês que o conservador, no domingo passado, até dei um exemplo, né? O conservador, ele é muito avesso a coisas novas, tá certo? Diferentemente do liberalismo de pensamento, que é muito favorável à evolução de coisas novas, tá ok? Na parte política e econômica, o liberalismo político e econômico, eu vou juntar numa coisa só para falar um pouco mais voltado à situação do Brasil, né? É uma corrente de pensamento, principalmente aqui, de direita, de direita tradicional, não uma direita. Eles não aceitam esse extremismo do conservadorismo, tá certo? Que é, assim, uma regra geral aqui no Brasil, esse lado da política de direita, né, atrelado ao conservador político-econômico, entendeu? Aí tem os neoliberais, mas neoliberal aí já é uma expressão que eu acho mais pejorativa, não vou entrar nessa polêmica. Vocês lembram que no começo eu falei que houve, né, lá na Inglaterra, esse movimento liberal contra o poder absoluto do Estado, e eles são defensores do Estado mínimo. Todo liberalismo, né, defende o Estado mínimo. O que é um Estado mínimo, gente? O Estado mínimo o Estado não pode e não deve, né, interferir e atuar em todos os segmentos
da economia, da política, do direito, você entendeu? No liberalismo político, tá certo? Ele defende que os direitos inerentes ao ser humano, ou seja, os direitos humanos, né? Defende ainda a individualidade do indivíduo, tá certo? Os direitos individuais, basicamente, o que é o direito individual? É a igualdade perante a lei, a liberdade religiosa, né? E a liberdade de imprensa, coisa que é um dos principais dogmas do liberalismo, tá certo? Liberdade de imprensa é fundamental para que a gente possa ter, né, a opinião formada em tudo quanto que é lugar. O mínimo, né? O Estado mínimo, quem defende o Estado mínimo defende a liberdade e os direitos individuais, tá certo? Defende uma justiça ampla e igualitária, defende a liberdade de imprensa, a liberdade de reuniões, de associações, né? E também defende a prática de religiões, de diversas religiões, tá certo? E o que é mais importante, cuidar daquilo que é necessário e fundamental ao Estado. O restante é liberdade pura e completa, entendeu? O Estado, ainda, na questão social, é o reconhecimento, ele tem que reconhecer o mérito da pessoa. Então, é o mérito do indivíduo. Isso é liberalismo, tá certo? É um lugar ocupado na sociedade. O lugar que você ocupa na sociedade depende, né, do seu mérito individual. Não é o Estado que tem que te promover, tá certo? É você, com o seu mérito, com sua capacidade, tá certo? Que vai crescer dentro da sociedade, tá certo? Procurando com isso, assumir os seus objetivos. E ao alcance dos seus objetivos, você vai escalando dentro de uma sociedade aberta e livre. Continuando também ainda nessa definição de Estado mínimo, né, é muito importante e fundamental o reconhecimento da propriedade privada, né? O bem só pode ser de quem o conquistou, tá certo? O Estado não tem o direito de intervir no seu bem, na sua propriedade, aquilo que você lutou para ter, tá certo? Isso é uma definição, uma das definições assim básicas do liberalismo. Na área econômica, além do reconhecimento da propriedade privada, que é fundamental, tá certo? Tem também o livre comércio, tá certo? Você é livre, você é livre de comercializar com quem, onde e quando quiser, tá certo? O Estado não tem que determinar as tuas regras de comercialização, o Estado tem que se abster disso. O Estado, na verdade, dentro de um liberalismo clássico, ele vai cuidar de itens básicos e fundamentais, que é a educação básica, universal, tá certo? E de qualidade, a saúde básica, universal e de qualidade, tá certo? Esses são os dois sustentáculos que o Estado tem a obrigação de comandar e fornecer ao povo, tá certo? Basicamente, são esses dois pilares fundamentais que são obrigações do Estado. O resto o Estado tem que deixar o livre arbítrio das pessoas, tem que deixar a comercialização livre de uma maneira geral e irrestrita. O liberalismo, né, que é importante frisar, né, coloca o livre mercado como o grande regulador da sociedade. E eventuais falhas, elas vão se corrigir naturalmente, né, através
do mercado regulador. Então as grandes falhas vão ser reguladas pelo mercado, tá certo? Essa é uma das grandes definições de um dos maiores pensadores do liberalismo, que é o Adam Smith, que ele chama essa regulamentação de mão invisível, né? Isso está claro lá no livro dele, Riqueza das Nações, que eu até aconselho, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto do liberalismo, darem uma lida. Acho que é muito legal, tá certo? É uma das coisas principais, que é muito difícil hoje, aqui no Brasil é praticamente impossível, é a tributação mínima. O Estado tem que tributar o cidadão de acordo com aquilo que ele vai lhe oferecer e dar qualidade de serviço. Então, portanto, a tributação que o Estado recolhe, e o Estado tem que ser mínimo nesse aspecto, tá certo? Para não ter atividades que não correspondem ao seu objetivo principal, ele tem que trabalhar com uma tributação menor possível para dar a competitividade necessária ao mercado regulador, tá certo? Um dos grandes filósofos também, e que foi um dos pais do liberalismo, que é o John Locke, né? Locke, maluco, brincadeira. Lá no século XVII, né, defende o direito natural, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. O Estado não deve violar estes direitos, né? Ele se opôs ao conservadorismo tradicional, aquilo que eu venho dizendo desde o início, né? E procurou substituir o Estado absoluto, né, pela democracia representadora. O que é a democracia representadora? É o pleno Estado de Direito, tá certo? A democracia representativa, principalmente nessa época do século XVII, lá na Inglaterra, né, onde a monarquia era absoluta e só existia a Câmara dos Lordes, eles criaram, né, ele foi um defensor ferrenho dessa abertura, né, dessa conversa entre os vários níveis da sociedade, tá certo? Com isso, e uma das bases do liberalismo, né, foi a famosa Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688. Aí seguiu-se também um outro grande exemplo de revolução, que foi a Revolução Americana de 1776, quando os colonos, eles defenderam, né, a sua propriedade, os seus valores, né, o livre comércio, contra o colonizador, que era a Inglaterra, e que queria dominar toda a atividade e tudo aquilo que os Estados Unidos promoviam na época. Outra grande revolução que também foi importante dentro do liberalismo foi a Revolução Francesa em 1789, até o seu lema, né, o Liberté, Fraternité, Égalité, eles são assim famosos até hoje, tá certo? Houve aí então uma evolução desse liberalismo durante os anos, os séculos, né? E sempre houve aquele embate entre o liberalismo e o conservadorismo, até nós chegarmos aí por volta do século XX, lá no início do século XX, nos anos 18, 19 e 20, né? Quando o principal adversário do liberalismo, que até então era o conservadorismo, né, começou o liberalismo a enfrentar grandes desafios ideológicos como o nazismo e o fascismo. Tá certo? Existem várias definições, não várias definições, mas várias formas de atuações do liberalismo. Nos Estados Unidos, o precursor do programa liberal, né, foi um programa criado por Franklin Theodore Roosevelt, né, chamado Welfare Program, tá certo? Que fazia parte
do New Deal, um programa do Roosevelt para a recuperação dos Estados Unidos naquela época. Ele foi muito voltado ao lado social, tá certo? Voltou-se a um social que era necessário até na época, né? Então, com isso, criou-se ali um embrião, tá certo? Desse liberalismo americano muito voltado hoje ao Partido Democrata, tá certo? Uma coisa também que nessa época, e principalmente após a guerra na Europa, que teve um forte impacto do liberalismo, mas a Europa, ela cuidou, ela tratou o liberalismo muito mais voltado a um Estado limitado, né? O tal do laissez-faire francês, entendeu? Esse foi, assim, o lado mais que a Europa mais adotou, né? O do Estado limitado, o Estado interferindo cada vez menos na sociedade, na economia e nessas coisas. Outra coisa que eu acho que é importante a gente deixar muito claro, né? Que muitas pessoas fazem confusão, fazem uma confusão muito grande, diga-se de passagem, é confundir o liberalismo com o socialismo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? O socialismo se distingue, né, radicalmente do liberalismo devido ao fato de se opor ao capitalismo, de se opor à propriedade privada, tá certo? Então, e fundamentalmente, uma coisa que o liberalismo, o conservadorismo, todos eles preservam, é a hierarquia, tá certo? Então, o socialismo é completamente diferente disso daí. Vou até ler um trecho aqui que eu acho que é fundamental, que o Marx rejeitou os aspectos fundamentais da teoria liberal, juntando a sociedade e o indivíduo e o trabalho coletivo, né? Projetado para derrubar a ordem capitalista no século XIX. Então, isso é uma das marcas da diferença entre o socialismo e o liberalismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e muita gente confunde, né, o liberalismo com o socialismo. O liberalismo é fundamentalmente uma coisa muito importante, que é a liberdade, né, do indivíduo, o respeito à igualdade das pessoas, a igualdade, o respeito à falta, principalmente a falta de discriminação, né? A falta de discriminação, isso é um dos... Retornando aí também um pouquinho, falando aí sobre os princípios lá do liberalismo, é uma das bases da teoria, né? É a garantia da liberdade, de livrar as pessoas de restrições desnecessárias, tá certo? Por isso vem lá aquele combate ao totalitarismo das monarquias, principalmente lá atrás. O liberalismo, ele acompanha a ideia de racionalidade. O liberalismo, lembram que eu falei? Ele nasceu lá no século das luzes, então ele tem um fundamento no iluminismo, tá certo? Acredita que as pessoas têm plena capacidade de saberem se comportar, né? E principalmente das pessoas não serem tuteladas pelo Estado de uma forma inequívoca, tá certo? Tutelar é controlar, né? Cercear a liberdade, tá certo? Não é não ter leis, não é anarquia, não é nada disso, gente. O liberalismo ainda tem como sustentáculo, né, além da valorização da individualidade, né,
ele, esse individualismo não tem nada a ver com egoísmo, isso que é muito importante, tá? Ele dá oportunidade ao indivíduo, né, tirando as amarras que o Estado está acostumado a manter com todos, né? Por exemplo, você quer liberdades individuais, né? Você não tem, por exemplo, em alguns países, como a Arábia Saudita, tá certo? Essa liberdade, por exemplo, a liberdade de religião, não existe, tá certo? E tem outros países, liberdade ao individualismo, na China, tá certo? Então, o liberalismo é contrário a esse tipo de controle, né? De ideologias coletivistas, né? Assim como o comunismo, o fascismo, o nazismo, né? Então, o liberalismo é contrário a esse tipo de projeção. O liberalismo traz uma ideia de progresso, pois acredita que através da tecnologia, do esforço, da ciência, é possível melhorar a vida das pessoas, né? De novo, indo contrário àquilo que pensam os conservadores, né? Não se esqueçam, eles são relutantes, né, a tudo aquilo que é novo, a tudo aquilo que é moderno, tá certo? Ou, não vou dizer moderno, aquilo que possa vir a modificar o seu padrão de costume, aquilo que ele está acostumado, entendeu? Então, basicamente, gente, o liberalismo é uma forma, né, que se adapta aos dias de hoje, apregoa fundamentalmente a liberdade das pessoas, o Estado mínimo, tá certo? O livre comércio, que é muito importante, tá certo? Então, isso é o liberalismo. É uma forma de pensamento político, econômico e até pessoal de comportamento, tá certo? É uma vertente que existe dentro do universo político, tá certo? E que hoje tem práticas em várias partes do mundo, né? O liberalismo, por exemplo, nos Estados Unidos, em muitos casos ele é confundido com o pensamento de esquerda, que não é verdade, tá certo? O liberalismo hoje é defendido mais fortemente pelos democratas. A esquerda americana não tem nada a ver com a esquerda nacional, não tem nada a ver com o socialismo, não tem nada a ver com nada disso, tá certo? Quanto na Europa, assim, na França, na Alemanha, o liberalismo, ele é muito mais voltado à centro-direita, tá certo? Vocês vejam como tem conotações um pouco distintas, mas no fundo elas são similares, elas são muito parecidas. No Brasil, o liberalismo econômico está voltado a um pensamento de direita. Você entendeu? Então, essas são as grandes mudanças, as grandes diferenças que existem entre um e outro. Tá certo? Eu acho que vale a pena, aqueles que querem se aprofundar um pouco mais no tema, né, darem uma lida nesses livros aí do Edmund. Primeiro tem lá o Burke, que é conservador, que vale a pena você dar uma lidinha nele, tá certo? Você tem o John Locke, que também é um acervo bastante interessante, e fundamentalmente ele é Adam Smith, né? Que é o pai do liberalismo, tá certo? Gente, eu espero que eu tenha dado aí uma pequena pincelada. Como eu falei já, não sou muito didático, mas eu acho que deu para transferir um pouco do conhecimento de liberalismo para vocês. Não confundam liberalismo com libertarismo. Não tem nada uma coisa a ver com outra, tá certo? E não confundam liberalismo com socialismo, que também não tem nada a ver com outra, entendeu? Então, bom, só para terminar, gente, de novo, eu só quero agradecer
a presença de todos. Quarta-feira, 20 horas, nós temos aí os fatos políticos marcantes da semana. Tem sempre uma boa dose de emoções do Brasil, né? No domingo, sempre às 18 horas, nós temos uma live mais voltada assim à cultura, socialismo, a parte de sociologia. A gente vai bater um papo aí domingo que vem sobre um outro tema que eu vou divulgar aí durante a semana nas nossas redes, tá ok? Não deixem de nos seguir no Facebook e no YouTube. Lá no YouTube, lá, bota lá, inscreve, bate no sininho, tá ok? Agradeço demais a presença de todos. Um grande abraço e nós nos vemos aí ao vivo na próxima quarta-feira.